Ei, você mesmo que eu quero falar. Posso fazer uma perguntinha? É uma pergunta bem simples. Vamos lá. O que não pode faltar no verdadeiro Natal? Enfeitar uma árvore de Natal. Espera aí, vocês estão me dizendo que no verdadeiro Natal não pode faltar uma árvore de Natal? É raro. No verdadeiro Natal não existe árvore de Natal. Mas vamos lá, mais uma chance para vocês. Entrada de um Papai Noel. Que coisa clichê. Mais uma vez vocês erraram. No verdadeiro Natal nem existe Papai Noel. Mais uma chance para vocês. Um regente com um coral cantando a música Aleluia. Erraram mais uma vez. O verdadeiro Natal não depende de um coral para existir. Pensem mais um pouquinho. Um amigo oculto? Erraram de novo. O verdadeiro sentido do Natal nunca dependeu de trocar presentes. Não é esse o verdadeiro sentido do Natal. Vou dar a última chance para vocês.
com uma mesa cheia de comida. Vocês não entenderam o verdadeiro sentido do Natal. Sentem-se e vamos ouvir um pouco mais sobre isso. O verdadeiro Natal. Deixa eu começar aqui primeiro. Vocês estão de parabéns, viu? Que alegria poder ver esse teatro tão especial. Que momento especial, né, meus irmãos? Poder ver esse teatro de uma maneira tão especial, apresentando essas cenas aqui que nos remetem a todos os finais de ano, não é verdade? E que são lícitas, né? Mas antes, meus irmãos, de eu compartilhar essa reflexão que o Senhor colocou no meu coração, o que de fato não pode faltar no verdadeiro Natal? Eu queria primeiro aqui agradecer a presença dos nossos amigos, visitantes, né? Eu tive a oportunidade de conhecer uma família, a Carol, o Wesley e o Gael. Isso mesmo, né? Deus abençoe. A todos vocês que nos visitam, sejam bem-vindos. Nessa noite especial, essa noite nós celebramos a noite de Natal, onde que recordaremos o verdadeiro sentido, né? E o que de fato não pode faltar, né, meus irmãos? Antes, eu vendo esse teatro, né, vocês estão de parabéns, estava ótimo. E eu fui e busquei uma apresentação através de uma leitura, meus irmãos, que eu queria compartilhar com vocês. E tem tudo a ver com essa peça. E ela diz assim: um cenário bonito, iluminado, farto, mas sem vida. A árvore é montada com cuidado, enfeitada com muito capricho, planejada para chamar a atenção. Mas a grande mensagem, onde está? A mesa planejada com antecedência, cardápio farto, comida sobrando, sabores variados. Todos se preocupam se vai faltar carne, sobremesa, bebida. Mas onde está o verdadeiro alimento? Os presentes são embrulhados com laços perfeitos. Correm-se atrás de promoções, comparam-se preços, evita-se repetir lembranças. Mas o maior presente já foi dado, mas muitas das vezes esquecido. O Papai Noel ganha espaço, a gente viu aqui, né? Destaque, protagonismo. Uma figura simpática, criada para entreter, e acaba ocupando o centro da celebração. As crianças aprendem a esperar por um homem de vermelho, antes de aprenderem sobre o Filho de Deus que veio vestido de humildade. E assim, pouco a pouco, o Natal vai sendo coberto por brilhos artificiais, barulho, consumo, pressa, tradição e por aí vai. Tudo tão iluminado por fora e às vezes tão escuro por dentro. Enquanto isso, a história verdadeira permanece simples. Um menino, uma manjedoura, uma promessa cumprida. Nenhum palco, nenhum aplauso, nenhuma ostentação. Apenas o céu se abrindo para anunciar: hoje vos nasceu o Salvador. O Natal não é sobre o que montamos, compramos ou comemos. É sobre quem nasceu. É sobre Deus entrando na história humana para resgatar pecadores. É sobre luz verdadeira que não se apaga. Talvez o maior desafio deste Natal não seja organizar a festa, mas reorganizar o nosso coração. Tirar do centro aquilo que distrai e devolver o trono a quem sempre foi o dono. Porque quando Jesus deixa de ser o centro,
o Natal vira apenas tradição. Mas, quando ele é lembrado, adorado e vivido na prática, o Natal se torna salvação. Eu, lendo, meus irmãos, eu li várias vezes, vocês acreditam? Porque muitas das vezes nós nos pegando vivendo isso. Quantas vezes, meus irmãos, vai chegando o Natal e a gente já pensa nos presentes, para quem que vai dar, a gente já pensa assim no cardápio, o que vai ser, não é verdade? E a gente acorda às 6 horas da manhã, porque tem que assar o Chester, porque senão não vai dar para a hora certa. E aí a gente fica naquela correria, e o que vai comer, o que combina com o Chester, tem faltando isso, está faltando aquilo. E aquela correria, até a campainha tocar. E a campainha toca e começa a chegar os primeiros convidados. E a gente já se emociona, que bom que você veio, que alegria ter você aqui nesse momento especial. E ali todos começam a se alegrar. E as comidas começam a ser distribuídas e todos se envolvem em uma grande emoção, comendo e se alegrando. Até que chega o momento daquela última pessoa que vai dizer: pessoal, eu preciso ir, tchau, tchau, estava muito bom, obrigado. E mais um Natal se encerra sem o verdadeiro personagem ser exaltado. Esse, meus irmãos, é o decorrer da história. O que tem acontecido com a melhor mensagem que o planeta poderia ouvir: Jesus Cristo, o nosso Senhor. Só que hoje, nessa reflexão, eu não queria dar ênfase aqui em Papai Noel, comida, amigo oculto. Minha ênfase não é essa. Eu queria falar sobre a melhor notícia que o mundo ouviu. E eu queria ler um versículo com os irmãos. Abre sua Bíblia em Lucas, capítulo 2, versículo 11. Lucas, capítulo 2, versículo 11. Eu não sei você, meu irmão e minha irmã, qual foi a melhor notícia que você já ouviu? Eu acho que eu até compartilhei uma vez. Eu lembro que eu fui reprovado na autoescola 4 vezes. E quanto mais você vai sendo reprovado, no dia que você tira a habilitação, a emoção é muito maior do que quem passou de primeiro. Ou seja, você que passou de primeiro não vai sentir a emoção que eu senti. E nem quer, né? Mas, meus irmãos, na hora que eu recebi a notícia, quando eu parei o carro e ele falou comigo assim: está aprovado. Eu confesso para os irmãos, foi uma emoção tão grande, meus irmãos, que eu senti no meu coração. Tão grande, mas tão grande, que eu saí do carro e comecei a abraçar todo mundo, até quem eu não conhecia. De toda a alegria que eu fiquei. Só que esse texto que nós vamos ler é uma alegria que não se compara. Lucas, capítulo 2, versículo 11 vai dizer assim: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Eu queria começar, meus irmãos, essa pequena reflexão falando um pouco sobre essa notícia. Meus irmãos, essa notícia que aparentemente ela começou aqui com o nascimento, né? Mas a gente vai perceber que foi muito além do nascimento, meus irmãos. Antes de Jesus nascer, quem recebeu uma notícia muito especial, que veio do trono de Deus? Eu fico imaginando, meus irmãos, um anjo enviado por Deus para levar uma notícia muito especial para um casal muito simples de Nazaré. E aí o anjo chega para uma mulher muito simples, mas que tinha uma devoção muito grande a Deus. E esse anjo chega para essa mulher e diz: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo seu nome Jesus. E o que eu achei interessante, meus irmãos, é que Maria, ao ouvir isso do anjo, no mesmo momento de surpresa, vem a submissão, que no versículo
38 do capítulo 1 de Lucas, vai dizer: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Meus irmãos, quando Maria recebe essa notícia, que ela no seu ventre geraria o Filho de Deus, lá em Lucas 1, do 46 ao 47, vai dizer assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Meus irmãos, que alegria de receber uma notícia tão especial igual essa. E aí, seu marido, José, um carpinteiro com toda a sua simplicidade, como que ele entenderia isso? Sua esposa grávida, sem que eles eram noivos e ainda não tinham se conhecido, e mesmo assim Deus se importa e manda o anjo também levar uma notícia muito especial para José. E lhe explica que o filho gerado em Maria vinha do Espírito Santo e que seu nome seria Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1:21. Meus irmãos, olha que notícia para um casal tão simples de Nazaré. E aí, no passado tempo, num período da história, aí vem César Augusto, imperador de Roma, e ali César dá uma ordem para que todos fossem se alistar. Como que funcionava esse alistamento, meus irmãos? O que era esse movimento? Como os judeus eram governados por Roma, ali, meus irmãos, o Império Romano sempre fazia o censo. Para que esse censo? Para poder ver a quantidade de pessoas, porque eles cobravam impostos caríssimos. Então eles tinham que ter tudo no controle das suas mãos. E ali, nessa cena, vai Maria e José lá para Belém da Judéia, para que se cumprisse mais uma das profecias, lá de Miqueias capítulo 5, versículo 2. E para César Augusto era o censo que ia fazer, para ter o controle em suas mãos de todo o povo e de todo o imposto. Mas para Deus era mais um propósito se cumprindo. E em Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7, vai narrar a profecia. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ou seja, ali, meus irmãos, quantas pessoas iam para lá para se alistarem, ou seja, os hotéis, as hospedagens tudo cheia, o que sobrou? Uma manjedoura simples para o nascimento do nosso Senhor. E naquela mesma noite, após Jesus nascer, pastores, eles vão estar no campo, guardando, recolhendo os animais, e mais uma vez, aparece um anjo, trazendo, meus irmãos, a notícia mais importante da história. Eu fiquei imaginando, meus irmãos, eu ouvindo essa notícia sobrenatural, que foi o texto que nós lemos. Eles se assustaram, observaram, e o anjo: não, vocês podem ficar tranquilos, é porque hoje eu vim trazer uma notícia muito especial para vocês. É porque hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Meus irmãos, quando eu me deparo com esse texto, essa história que é repetida por muitos anos, uma história que todo dia 25, 24, o dia 25 é lembrada, parece que tudo se inicia na manjedoura, com uma criança bonitinha e uma história romantizada. Mas tudo, meus irmãos, já estava escrito antes que houvesse céu, terra, antes que nós fôssemos criados. Deus já havia preparado o plano para a nossa redenção. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 vai dizer e declarar que Cristo é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja,
Antes, meus irmãos, que todas as coisas elas fossem criadas, ali já tinha um plano perfeito para nós. E o nascimento de Jesus não foi um improviso divino, mas um cumprimento de um plano eterno, traçado desde toda a história. Eu lembro de Gênesis capítulo 3, a primeira profecia falando sobre o nosso Salvador, que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis capítulo 3. E aí durante toda a história, meus irmãos, o que aconteceu aqui, é ecoado durante toda a história. O profeta Isaías, ali, ele vai conhecido, como o profeta messiânico ou o profeta evangelista, foi o que mais falou de Jesus. O nascimento de Jesus, meus irmãos, tudo teve um processo. Quando o pecado entrou no mundo, Deus prometeu um redentor, e ao longo dos séculos foi anunciado. As profecias foram se cumprindo. E eu poderia pensar com vocês, meus irmãos, de onde ele viria? Miqueias, capítulo 5, versículo 2, vai dizer: e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Lá em Miqueias, meus irmãos, está anunciando de onde ele viria. E como ele viria? Meus irmãos, Belém, para quem não sabe, era uma cidade pequena e insignificante. Ou seja, a cidade de Davi. E aqui, meus irmãos, é onde é que Miqueias, a profecia vinda de Deus, vai anunciar onde que nasceria o Messias. De um lugar tão simples, uma cidade tão simples, de um local, ou seja, uma manjedoura, onde é que não tinha beleza, não tinha nada. E quem o geraria? Está lá em Isaías capítulo 7, versículo 14. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. A gente vai ver, meus irmãos, quando Jesus nasce. Lá em Mateus capítulo 1, versículo 23 vai dizer: e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará seu nome Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Ou seja, muito mais do que uma criança. E eu fico pensando, meus irmãos, uma profecia que todos aguardavam com expectativa. Só que ele chega, mas só que mais uma profecia é cumprida. Ou seja, o desprezo do Messias. Isaías 53, versículo 3 vai dizer: ele era o desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabem o que é padecer. E como um dos que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Queridos, Isaías, lá no começo do livro, vai dizer, quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito? Parece que ninguém dá crédito. Uma prova disso é o Natal, como foi aqui encenado muito bem. E a gente percebe aqui nessa encenação, quantas vezes eu me vejo numa situação dessa. Desprezo do Messias. E o cumprimento disso, a gente vê em João capítulo 1, versículo 11, ele veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. Lá em João 7,5, meus irmãos, vai dizer que nem mesmo seus irmãos creram nele. Mas, por que, pastor, que Jesus ele tinha que vir? Meus irmãos, sabe por que Jesus veio? Ele veio para pagar uma dívida que nós não conseguiríamos pagar. Ele veio, meus irmãos, porque Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isaías 53 vai demonstrar esse cumprimento. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu já compartilhei algumas vezes, eu não sei se você lembra, quando você assistiu aquele filme A Paixão de Cristo.
que dava vontade da gente entrar lá naquela cena, pegar aqueles soldados, pegar o chicote deles e bater neles. Tanta dor que causa no nosso coração de nós vermos uma cena do nosso Senhor sendo ali açoitado, sendo ali castigado. Mas só que nós, muitas das vezes, meus irmãos, quando nós esquecemos do nosso Senhor, é como se nós estivéssemos o açoitando também. E eu cumprimento, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, vai dizer: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, porque morto para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Meus irmãos, eu fico imaginando, por causa do sacrifício de Cristo, nós fomos sarados. Por causa do sacrifício de Cristo, o castigo que estava sobre Ele, meus irmãos, nós fomos perdoados. E uma missão, um propósito. A gente comemora hoje o nascimento de Cristo, né? Quantas pessoas que estão aí, e ali eles fazem presépio, e eles fazem toda aquela cena para poder se lembrar dessa história. Mas com o nascimento, meus irmãos, com um propósito definido. Jesus, ele só nasceu para morrer. A morte era o objetivo principal do seu nascimento, onde que João Batista resume em uma simples frase. João Batista, ali no começo de João, vai dizer que João Batista, ele batiza Jesus, e logo após o batismo de Jesus, alguns seguidores de João Batista, eles observam Jesus sendo seguido por muitas pessoas, e eles olham para essa cena e falam para João, e falam: Sr. João, olha lá, o tanto de gente está seguindo aquela pessoa que você batizou, está errado, João. E João Batista, ele diz, João 3,30, importa que ele cresça e que eu diminua. Vocês estão vendo aquilo ali? João capítulo 1, 29. Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o centro. É Ele também que vocês todos olharam. E aí, meus irmãos, a gente olha para toda essa história, e a beleza não está no nascimento, a beleza está no cumprimento da sua missão. E aí, meus irmãos, eu li tudo isso e eu chego em João 19, versículo 30. Um dos versículos, meus irmãos, que como o meu coração ele acelera, porque aqui, meus irmãos, é o momento do cumprimento da sua missão. João 19,30 vai dizer assim: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. O Natal parece tão especial, meus irmãos, porque nós celebramos o nascimento. Mas o nascimento era com um propósito: a sua morte. Porque através da sua morte, os nossos pecados seriam perdoados. E quando a Bíblia vai dizer aqui, meus irmãos, nesse versículo de João 19,30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, ele disse, presta atenção, meus irmãos, está consumado, está pago. A dívida que nós tínhamos diante de Deus foi paga. Uma mensagem redentora, meus irmãos, que ao longo dos anos tem sido sufocada por muitas coisas que julgamos ser tão importantes, mas sem percebermos, deixamos de lado o que é mais importante: Jesus Cristo, nosso Senhor. O nascimento, meus irmãos, ele só aconteceu uma vez, há mais de 2000 anos atrás, lá em Belém da Judéia, uma única vez. Hoje nós apenas relembramos esse acontecimento histórico. Jesus, ele não nasce todos os anos, como muitas das vezes nós comemoramos. Ele não faz aniversário, como muitas pessoas que falam, né? Hoje nós comemoramos o aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus, como se Jesus fizesse aniversário. A palavra de Deus vai dizer, meus irmãos, que ele
é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é eterno. Ele não é uma criança mais, meus irmãos, mas sim o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E esse nascimento precisa acontecer. Porque hoje, meus irmãos, aqui nós só estamos relembrando um dia que o nosso Salvador desceu da sua glória e veio em carne, para que pudesse ser pago esse plano perfeito. E aí, meus irmãos, você acha que Deus, Ele espera que nós todos os anos façamos todos esses movimentos para celebrar esse nascimento? Não. Deus não quer isso de mim e de você. Sabe o que Ele espera de mim e de você? Que nós permitimos que Jesus, Ele nasça no nosso coração. Meus irmãos, esse nascimento precisa acontecer verdadeiramente em nossos corações, por meio da fé, no seu sacrifício na cruz do Calvário, para perdão dos nossos pecados, e assim nos reconciliarmos com Deus novamente. Meus irmãos, esse plano foi tão especial, que o plano do nascimento de Cristo, esse plano para a redenção, ali, meus irmãos, foi para que Jesus morresse, para pagasse uma dívida que era minha, e agora eu reconheci o meu estado. Eu sou um pecador que careço de perdão. E João 3,16, um dos versículos mais extraordinários da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo 17 vai dizer assim: e Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A intenção de Deus, querido, é salvar eu e você. Então o Natal, a nossa maior preocupação, não tem que ser essas programações, porque isso aqui, meus irmãos, é só para nós, como gratidão, agradecer a Deus pelo seu Filho, que Ele nos ofereceu um sacrifício vivo. E aqui, lembre-se de uma coisa: naquela época, mais de 2000 anos atrás, a profecia é que nasceria um menino. Isaías vai dizer, né? Um menino se nasceu, um filho se nos deu, e todo o peso estava sobre os seus ombros. Ou seja, ali se cumpriu o nascimento. Só que agora, meus irmãos, lembre-se, agora ele já não virá mais como um menino, já não voltará de uma maneira simples, mas sim com poder e glória, como um juiz para julgar a todos segundo as suas obras. Lá no seminário, certa vez, eu ouvi uma frase, meus irmãos, pastor Clive, e ele falou uma palavra que eu nunca esqueci: ultimato. Meus irmãos, Jesus, ele veio. Essa palavra ultimato, ou seja, é a última chance que eu e você nós temos de nos reconciliar com Deus novamente. Essa é a última chance que nós temos. O Adorim falou aqui no começo de todas as coisas. Esse às vezes pode ser o seu último Natal, a sua última oportunidade de se reconciliar com Deus. E essa reconciliação só vem por intermédio de quê? Uma pessoa. E qual é o nome dela? Jesus. É quando nós reconhecemos o sacrifício dele, entendemos que foi o preço pago para perdão dos nossos pecados. Sabe por quê, meus irmãos? Porque João 3,16, que vai falar de um amor tão intenso, no versículo 18, aqui vai dizer assim, João 3,18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Meus irmãos, quando eu vejo esse versículo 18 e 19 de João capítulo 3,
E eu lembro dessa palavra do pastor Clima, ultimato, ou seja, a última chance que eu tenho, a última oportunidade que eu tenho de entregar minha vida para Jesus, para receber perdão pelos meus pecados, me reconciliar com Deus e saber que após a minha morte eu vou morar com Ele eternamente. Essa decisão não pode ser amanhã, ela precisa ser hoje. Lá em Mateus 25, do 31 ao 34, vai dizer assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes às ovelhas, e porás as ovelhas à direita, mas os bodes à esquerda, e dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Meus irmãos, aqui tem dois exemplos. Aqui primeiro vão ser aqueles que vão ter o prazer, a alegria de ouvir essa grande palavra: vinde benditos do meu Pai. Entrai, desfruta. Essas pessoas, meus irmãos, vão ser somente aquelas que de verdade assumiram um compromisso com Cristo e se renderam a Ele totalmente. Versículo 41 vai dizer: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus filhos. Aqui, meus irmãos, eu encerro com uma pergunta: Jesus nasceu? Só porque eu não estou falando de uma manjedoura, mas se ele de fato nasceu no seu coração. Jesus já nasceu no seu coração? Você de verdade reconhece o Senhor como seu Senhor e Salvador exclusivo? A sua vida pertence a Ele? A sua vida, as suas ações é para a glória dele? Você anseia essa segunda vinda de Cristo para ter um encontro com Ele, querido? Aqui eu queria deixar essa palavra para você. É uma decisão, meus irmãos, que você não pode deixar para mim. Eu queria que você pensasse nisso. Eu queria aqui chamar o coral, as crianças, né? Mas antes, quando elas se achegam, eu queria que orar junto com você. Eu queria que você pensasse, meu irmão, minha irmã, nessa pequena reflexão. Agora nós vamos orar. Meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos. Vamos pensar em Deus. Feche seus olhos. Eu tenho certeza que Deus, mais uma vez, trouxe ao seu coração o real sentido do Natal. Não são as mesas cheias de comida, não são os presentes, não é o Papai Noel, não é um amigo oculto ou as festas de Natal. Mas eu queria desafiar você, meu irmão, minha irmã, do dia 24, do dia 25, que é o dia que nós comemoramos essa data tão especial. Eu queria desafiar você, a você, no momento que vocês acharem melhor, vocês apertar o botão de stop da festa. Pode ter convidados muito especiais, mas você vai parar a festa, porque ali você vai tirar um tempo exclusivo para dar honra a quem é digno de honra, para exaltar aquele que é digno de exaltação. Você vai tirar um tempo, meus irmãos, para pegar a palavra de Deus e anunciar Jesus Cristo, o Senhor.
mostrando que o mais importante do encontro é a gratidão que nós temos pelo grande presente que nós recebemos do nosso Deus, que foi o seu Filho. Queria deixar esse desafio para você. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Deus, por essa noite, esse tempo tão especial. Agradecer, Senhor, por poder nessa noite celebrar o Senhor como gratidão, meu Deus, pelo presente maior que o Senhor nos deu, que foi o teu Filho. O teu Filho que foi o Cordeiro imolado, com preço pago, para que nós pudéssemos receber o teu perdão. Nós te exaltamos, Pai. Nós não conseguiríamos pagar essa dívida tão grande, mas o Senhor, através do teu Filho, a dívida foi paga. Glórias sejam dadas ao teu nome, Senhor. E nessa noite nós celebramos o teu nome, que é digno de honra e de glória eternamente. Amém e amém. Obrigado, meu